A lei seca foi instituída com a difícil missão de reduzir os crimes de trânsito ocasionados pela ingestão de álcool ou substâncias psicoativas. O Brasil se encontra entre os países com a legislação mais rígida no combate ao consumo de álcool ao volante. A nova lei seca trouxe mudanças substanciais para fiscalizar e punir quem insiste em dirigir embriagado. Mas ainda há muito o que fazer para conscientizar os que transgridem a lei. Veja no Interferência de hoje. Eu acho que a aplicação da lei seca é necessária. Apesar da dureza de a multa haver dobrado, a irresponsabilidade continua. Acidentes continuam ocorrendo em todo o país, ceifando preciosas vidas humanas. Então, eu concluo que é necessária a rigorosidade da lei e que ela realmente seja cumprida para pobres, ricos, enfim, para aquele que cometer a falha no trânsito, dirigindo de forma irresponsável, alcoolizado. Eu acho que a lei é uma boa coisa para ajudar, né, a evitar acidente. Só eu acho que as penas ainda estão pequenas, porque ainda não está sendo cumprida. Poucos obedecem porque fazem uma besteira, pagam uma fiança e saem normalmente tranquilo. Quer dizer, vão continuar fazendo a mesma coisa. Olha, a lei seca ela foi instituída em 2008, né? Porém, quando foi em 2012, houve uma mudança significativa na lei, né? Ela passou a ser tolerância zero, né? Significa dizer que qualquer quantidade, né, de álcool no sangue, a pessoa está sujeita às penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 65, ou seja, não pode mais ingerir nenhuma quantidade de álcool. Ou seja, antes havia uma tolerância onde a pessoa ainda conseguia ingerir uma certa quantidade e não era autuada. A partir de dezembro de 2012, não. Ela passou a ser realmente tolerância zero, ou seja, o Brasil passou a se destacar entre os países mais rigorosos no que concerne à lei seca, né? O que mudou significativamente no comportamento das pessoas é que, num primeiro momento, as pessoas se assustaram, né? Tivemos uma grande quantidade de pessoas autuadas por embriaguez. Mas, no segundo momento, aqui no nosso estado, podemos afirmar que somos referência na fiscalização da lei seca. As pessoas passaram a obedecer, passaram a cumprir o que diz a essência da lei, ou seja, mudou-se o comportamento. As pessoas deixaram seus veículos, estão optando por outras opções, beber em casa, ou então os bares por outras residências. A partir desta versão, né, a pessoa que ingerir bebida alcoólica e tiver índice de 0,005, ele é autuado administrativamente. O que significa dizer isso aí? Ela vai ser autuada no valor de R$ 1.915, né? Se ultrapassar o índice de 0,34 miligrama, aí sim ela vai ser autuada e conduzida à delegacia, onde vai ter a sanção de responder o processo criminal. Olha, a embriaguez ela pode ser comprovada através do etilômetro, que é popularmente conhecido como bafômetro, né? A pessoa é convidada, vale salientar que não é obrigada a fazer o teste do bafômetro. Porém, aquele que se recusa, né, pode ter duas consequências. Se apresentar sinais notórios de embriaguez, né, que seria o quê? É o que está previsto na resolução 432 do CONTRAN. São aqueles sinais onde a pessoa é possível agir e detectar que a pessoa está sob efeito do álcool, né, ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência. Os sintomas são bastante subjetivos, a questão do olhos vermelhos, veste desarrumada, a questão quando o condutor apresenta arrogância, né, alteração da fala. Se ele não apresentar esse conjunto de sinais, né, o que é que vai ocorrer? O cidadão ele será autuado pela recusa, que a gente chama de recusa simples. Então a pessoa, na verdade, não é obrigada. Porém, o bafômetro ele passou a ser um instrumento de defesa para o condutor. Deveria haver um maior rigor na punição do motorista infrator, de acordo com a falha cometida, com mais rigor, uma pena mais dura, para que ele sinta na pele e que sirva de exemplo para aqueles que continuam teimando, ou seja, bebendo de forma irresponsável, colocando em risco a própria vida, a vida dele e a vida dos outros.
Olha, no início havia uma grande quantidade de recusa, né, na questão do bafômetro, mas aí depois da Lei 12.760, onde passou a ser tolerância zero, né, onde o bafômetro, né, apesar de não ser obrigado, ele passou a ser um instrumento de defesa e as pessoas já têm conhecimento que se recusar vai ser autuado, né, e aí vale salientar que a recusa, a autuação é a mesma daquele que é flagrado dirigindo sob influência do álcool, ou seja, R$ 1.915. Então, aquelas pessoas que não ingerem bebida alcoólica, elas não têm por que não recusar fazer o teste. Até porque se elas recusar, vão ter a penalidade aí de ser punida com a multa, que é um valor alto, 1.915. Então, as pessoas acabam fazendo, porque ser mais lucrativo, ser mais vantajoso fazer o teste de bafômetro. Eu confio na aplicação da pena. Se o cara estiver embriagado, ele tem que ser multado. Eu acho que a gente tem que confiar na lei sempre, né? Porque as leis estão aí para serem cumpridas. E se tem, vamos fazer com que elas sejam cumpridas. Precisa haver, na minha opinião, né? Precisa haver mais blitz ainda, para que as pessoas realmente mudem a sua consciência e não bebam mais quando estão dirigindo. É necessário ter um investimento maciço por parte do governo federal, né, para cada vez mais aprimorar essas campanhas educacionais voltadas para o trânsito. Mas, ao mesmo tempo, eu sou também adepto da questão do aumento da fiscalização, porque o brasileiro, né, ele só se educa quando ele é punido, né? Como a gente fala, quando mexe no bolso, o cidadão ele tende a obedecer à legislação. Não adianta a gente ficar apenas na questão da educação para o trânsito, simplesmente na promoção de distribuição de panfletos. É necessário sim, a educação para o trânsito é essencial, né? Necessitamos sim aprimorar, porém essa educação para o trânsito é educação para o futuro, ou seja, educar nossas crianças, porque elas serão os condutores de amanhã. O adulto, a educação tem que ser através da punição, ou seja, fiscalizar e autuando, punindo aqueles que descumprem as normas. O álcool ainda é um grande vilão dos acidentes de trânsito. Se a gente for fazer uma pesquisa aprofundada, vai ser verificado que na quase totalidade dos acidentes de trânsito há a figura, né, do álcool, né? As pessoas ainda insistem em beber e dirigir. Está comprovadamente que a ingestão de bebida alcoólica diminui o reflexo, então a pessoa não vai ter aquela resposta imediata para evitar o acidente de trânsito. Por isso que o CPTRAN hoje ela vem atuando, né, em todo o estado, mas principalmente na capital. Nós realizamos blitz diariamente, ou seja, manhã, tarde e noite, e também as madrugadas, e procuramos intensificar nos finais de semana ou quando há eventos propriamente específicos, tipo da nossa cidade, como exemplo o Carnaval, a questão dos festivais de verão, a questão dos festejos juninos, onde a gente tem uma preocupação maior, porque a gente sabe que recebemos diversos turistas no nosso estado, e muitos deles chegam aqui com o intuito de brincar no seu lazer, mas acabam desrespeitando as normas, somente a questão da lei seca. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá!